A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 13, que tem por título Sobre a Família e a Sua Natureza. Nós chegamos no final do trimestre, o terceiro trimestre de 2017, onde nós estudamos sobre a razão da nossa fé. E a família não está fora desse contexto do nosso credo, da nossa confissão, com base nas Escrituras Sagradas. A nossa lição ela está baseada no texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. Para tomarmos base aqui no início do nosso estudo, vamos ver o textuário que encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nós vemos aqui que a família ela é importante, não está fora dos projetos de Deus. E para nós iniciarmos, qual é a origem da família? Porventura a família ela foi criada pelo Estado ou por algum órgão público? De forma alguma. A família ela tem a sua origem em Deus. Porque Deus ele criou o homem. Quando Deus criou o homem, não criou o homem sozinho, nem para ele ficar só, diz a Bíblia. Mas fez para ele uma adjuntora, para que vivesse diante dele. E a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus criou a humanidade. Quando Deus criou o primeiro casal, o primeiro homem chamado Adão, esse termo bíblico se refere ao primeiro homem, mas também no sentido geral, para se dirigir à humanidade como um todo, também se refere ao homem. Como a gente vê que a Bíblia fala da humanidade no sentido geral, né? Todo homem, não está se referindo só aos homens como os masculinos. Mas quando se fala de humanidade ou todos os homens, estão se referindo a homem e mulher, ou seja, macho e fêmea, porque Deus criou macho e fêmea. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. A única diferença entre o homem e a mulher é a sexualidade, porque ambos são de sexos opostos. A união desse homem com a mulher, cujos sexos são opostos, se constitui na união que nós chamamos de casamento. E Deus instituiu essa família no princípio, para que assim ela pudesse procriar. E assim Deus fez a família. No princípio Deus criou um casal, e desse casal veio toda a humanidade. Porque Deus criou a primeira família e instituiu o primeiro casamento. E dessa união veio os filhos e assim a posteridade. Então, quando a Bíblia se refere ao homem, dependendo do seu contexto, pode estar se referindo ao primeiro homem, Adão. Ou no sentido coletivo, quando se dirige a toda a humanidade, a todos os homens, aí sim o termo também é aplicado.
Homem no sentido geral ou coletivo, se referindo tanto a homens quanto a mulheres, porque a humanidade que Deus criou é macho e fêmea. Então essa é a origem da humanidade. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Isso é um fato e é uma realidade biológica. E a única diferença entre o homem e a mulher é justamente a sexualidade. Então, a união desse casal, homem mais mulher, se constitui no casal. E quando esse casal se une, se constitui no que chamamos de casamento. Então, o casamento ele é composto pela união de um casal, ou seja, homem e mulher. Não é dois homens ou duas mulheres. É a união de um homem e de uma mulher, ou seja, macho e fêmea. Aí se constitui na união de um casal e na transformação de um casamento. Então esse é o princípio bíblico e também uma herança, né, ocidental, porque a família, os princípios éticos judaico-cristãos, isso é uma herança ocidental. E nós precisamos saber a realidade do que é a família, no seu contexto, no princípio bíblico, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade contrária à família. E nós vamos ver isso no decorrer desse estudo. Não vamos nos alongar muito, porque é um assunto simples, mas que é necessário nós tratarmos acerca desse assunto, porque a família ela foi criada por Deus. O casamento foi instituído por Deus, abençoado por Deus. Então nós precisamos prezar por isso. Qual é o conceito de família? Vamos primeiro ilustrar no Antigo Testamento, já que a família ela teve ali o seu desenvolvimento no contexto ético judaico-cristão. Então nós vamos começar mostrando no Antigo Testamento. A gente pode observar que a família no Antigo Testamento era composta da seguinte forma: o lar, que faz parte do clã. O clã, por sua vez, faz parte da tribo. E a tribo faz parte do povo. E o povo faz parte da nação. Então, no Antigo Testamento, o conceito de família está justamente relacionado ao lar, ao clã, o povo e a nação. Então esses elementos, né, como lar, clã, tribo, povo, nação, faz parte do contexto social do povo de Deus no Antigo Testamento. Isso estava ligado às famílias, isso no sentido geral, não só entre o povo de Israel, entre os hebreus, mas em toda a família, em toda a humanidade naquele contexto. Uma definição moderna no que diz respeito à família, segundo o dicionário Haas, família é aquele grupo de pessoas composto de pai, mãe e filhos que vivem sob o mesmo teto. Então esse é o conceito de família. Ou seja, uma família ela não pode ser de outra forma a não ser entre um homem e uma mulher, ambos de sexos opostos, ou seja, macho e fêmea. Porque da união desse casal é que vem a sua posteridade, é que vem os filhos.
Então esse é o conceito de família. A família, ela é a base da sociedade. Ou seja, a sociedade pequena dentro da sociedade grande. E quando essa família, essa sociedade, ela começa a aumentar o seu número, né, os seus integrantes, isso vai aumentando também a sociedade. Ou seja, a família é a célula base da sociedade. Não existe uma nação sem um povo. Não existe um povo sem uma sociedade. Não existe uma sociedade sem uma família. Então, a família é a célula base para a sociedade, para o povo, para a nação. Se houver um problema na família, com certeza esse problema vai agravar-se em toda a sociedade, em todo o povo, em toda a nação. Porque a família é a célula base. Cada família, ela vai aumentando os seus integrantes. E isso vai aumentando também o seu número na sociedade, no povo e na nação. Então nós podemos observar que a família ela é importante. A família ela tem o seu papel, ela tem o seu valor na sociedade. E não podemos deixar isso de fora, porque não reconhecer isso pode arrecadar um problema para a sociedade. Tem problema na família, esse problema reflete na sociedade. Tem problema no povo, na nação, porque há um problema nas famílias. A família é a célula base, ela é importante. Precisamos reconhecer isso. É possível criar uma família com pessoas do mesmo sexo? Como eu falei aqui, deixei bem claro, uma coisa que todo mundo sabe disso, né? Que a união de um homem se constitui no casamento, é a formação de uma família, e daí por diante vem os filhos, e assim vai formando a sociedade. Mas uma pessoa do mesmo sexo pode formar uma família? Não. Uma família não pode ser formada com pessoas do mesmo sexo. Porque no princípio, Deus criou macho e fêmea. Então, só há procriação quando o casamento, aquela união, são com pessoas de sexos opostos. Deus criou macho e fêmea. E a palavra de Deus fala, até o próprio Senhor fala, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? Que deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, aí é a formação da verdadeira família, aí é a instituição de um verdadeiro casamento. Então, não pode ser feito com pessoas do mesmo sexo, porque aí seria uma anomalia na sociedade. Então, é totalmente contrário. A família ela só é formada de um casamento legítimo, ou seja, homem e mulher. O que é o casamento? É a união de um casal, de pessoas de sexos opostos, diferentes. Ou seja, homem e mulher. Quem não sabe disso? Mas depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, o casamento ele é monogâmico. Só um homem e uma mulher. Não é um homem, duas mulheres ou mais. O casamento ele é monogâmico.
deixará o homem ou o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Casamento é monogâmico. O casamento, ele é heterossexual. Ele não pode ser com pessoas do mesmo sexo. O casamento tem que ser entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. Porque a união desse casal é que vem a procriação. E é indissolúvel. Ele só pode ser rompido, esse casamento, só desfeito, por um ato de infidelidade ou morte, né, de um dos cônjuges, ou deserção de um dos cônjuges, caso se não for algum membro da fé. Mas ele é indissolúvel. Só pode ser separado na morte ou num caso de infidelidade. Então, aí nós vemos o que é um casamento. E hoje nós vemos na sociedade tanta mudança que isso vem afetando não só a sociedade, não só a nação, não só o povo, mas as famílias, os casamentos. E isso, de uma certa forma, tem prejudicado a sociedade, a nação, porque existe uma descontextualização das bases da família. Nós vamos ver isso claramente. Então, o casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual e indissolúvel. Só existe casamento entre um casal, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea. Se não for nesses termos, não é casamento, não é um casal, pode ser outra coisa, menos casamento, menos casal. O desafio da igreja em prol da família. A igreja, ela se encontra em um grande desafio. Ela lida com um grande desafio porque a igreja é a única instância aqui na Terra que preza pela família, pelos bons costumes, pela paz, pela ordem. A igreja, ela preserva tudo isso. Esse princípio de família ético judaico-cristã, a igreja que preserva isso. Outras entidades que já defendia, mas hoje curvaram-se por essa nova tendência da atualidade, voltada para o pecado, já se curvaram. E a igreja é a única que preza e combate contra isso. Porque a igreja preserva a família, valoriza a família, valoriza a educação das crianças, pelo bem-estar social. A igreja preza por tudo isso, os bons costumes, os valores. Então nós podemos ver que na atualidade existe uma força que tenta desestabilizar o conceito tradicional de família. E que força é essa? Nós podemos observar que o comentarista aqui da lição fala que isso se trata de uma institucionalização da iniquidade que está se alastrando por toda a sociedade, por toda a nação, em vários países. Vários veículos de comunicação mostram isso, o quanto existe uma força contrária contra a família, contra a educação das crianças, contra o casamento. De uma forma geral, a gente vê que há um ataque frontal contra isso. A gente pode observar que a ideologia de gênero é um ataque frontal contra a família. Como é isso? Se nascer uma criança
e foi observado que aquela criança tem órgão genital masculino, logicamente, aquela criança vai ser registrada como uma criança ali do sexo masculino, porque ela é homem. Se for mulher, a mesma coisa. Ela vai ser do sexo feminino. Mas o que é que os promotores da ideologia de gênero querem estabelecer? Que não existe isso de macho e fêmea, masculino ou feminino. Isso é uma influência da sociedade. Não existe isso. Para eles, agora, a ideologia é que nascer uma criança, se ela for homem do sexo masculino, ela vai ter que ser registrada como indefinida. Para quando ela chegar a uma certa idade, ela vai decidir o que ela quer ser, ou homem, ou mulher, ou outra coisa. Fala-se até de mudança de sexo. Isso é contra uma lei biológica. Isso é contra os princípios da palavra de Deus. Porque Deus criou o homem macho e fêmea, homem e mulher. Então nós vemos isso na sociedade, tentando entrar nos setores de educação, em todas as áreas. E isso é um ataque frontal contra a família. Então é um desafio para a igreja em prol da família. Já se manifesta aí também a união de pessoas do mesmo sexo. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é também um ataque contra a família. Porque nós sabemos, se colocarmos, fazer uma pequena ilustração. Se a gente pegar um casal e colocar para viver numa região isolada, com tudo que ela precisa para sobreviver, esse casal, dentro de 10 anos, aquele casal vai se multiplicar. Agora, se pegar 2 homens, ou seja, um par de pessoas do mesmo sexo, e colocar lá no mesmo espaço de tempo, vai passar 10 anos, 20 anos, e eles não vão se multiplicar. Porque ali não é uma família, não é um casamento, não é um casal. É uma anomalia, pode ser outra coisa, mas não a família, não um casamento. Porque o casamento se constitui na união de um homem e de uma mulher, de pessoas de sexos diferentes, macho e fêmea. Então nós vemos que a sociedade está invertendo as coisas, banalizando o que é lícito, o que é correto, traz hoje uma imagem negativa de casamento, de família, de relacionamento, e tudo voltado para a promiscuidade, para a prostituição e a desvalorização e banalização da família e do casamento. Nós vemos até que existe até um projeto aí de educar as crianças, um tipo de educação sexual muito promíscuo, para instruir as crianças, despertá-las ao sexo bem muito mais cedo, com tendências homossexuais. Então isso nós vemos que a sociedade ela está sob ataque constante. A família está sendo atacada constantemente nessa sociedade. A mídia, a grande mídia, ela é responsável pela formação da iniquidade nos lares por meio de novelas, reality shows e outros entretenimentos. Que a TV está aí para informar e educar. Agora, educar em que princípio? Em que princípio? Porque nós que somos parte da igreja, nós temos como nossa regra de fé a palavra de Deus.
que criou todas as coisas. A gente não está seguindo tradição, a gente não está seguindo dogma. A gente crê, a gente prossegue e segue pela palavra de Deus. Aí chega a grande mídia para educar e para informar. Quantos adultos são imbecilizados por viver se iludindo com os entretenimentos, com os reality shows, com as novelas que desvaloriza a família, que traz iniquidade para os filhos e para os lares, que instrui maus adolescentes. Outros ficam ali se matando por um time de futebol. É como se a nação fosse realmente o gigante, como canta o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, curvado diante dessa famigerada mídia que deturpa, que banaliza e desvaloriza a família, o casamento, instruindo o país, a nação, para a institucionalização da iniquidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa família e das famílias brasileiras. Somente a palavra de Deus é que pode restaurar as vidas das famílias que vivem sempre atacadas. Hoje nós vemos lei tudo em prol de destruir e desvalorizar a família. Então a família, ela vive sobre ataque constante. A inversão de valores é uma coisa absurda hoje. Hoje, o que é certo é errado. O que é errado é certo. As pessoas têm uma imagem negativa de casamento, uma imagem negativa de família, mas promovem a iniquidade, a perversão, a prostituição. É isso que se valoriza na sociedade, o hedonismo, a busca pelo prazer e pelo sexo ilícito. Que Deus guarde as famílias brasileiras. Então, a família, ela foi criada por Deus. O casamento foi instituído por Deus e é abençoado por Deus. E a igreja é a única instância que preza por esses princípios. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela vai cumprir o seu papel, porque a cabeça da igreja é Cristo, e ela vai defender, ela vai prezar pela família, pelo bom costume, pelo que é certo nessa sociedade, mesmo que o mundo todo esteja no maligno, mas a igreja, ela está em Cristo. E a igreja, ela protesta contra o pecado. A igreja, ela repreende as trevas e ela vai, de todas as formas, defender. Muitos já se curvaram. Algumas instituições, alguns movimentos já se curvaram com a institucionalização da iniquidade. Mas a igreja, ela bate de frente. E digo mais, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus continue guardando a nossa família e abençoando a nossa família e as famílias no nosso país e no mundo aí fora. Porque somente a palavra de Deus. Então, crie a sua família nos princípios da palavra de Deus, preserva nesse princípio, ore, interceda e tenha um bom relacionamento com base na palavra de Deus. E assim Deus abençoará a sua família. E nós precisamos cada vez mais dar valor a esses princípios. Porque de outra forma, uma família desestabilizada e desestruturada é um caos para a sociedade, é um caos para a nação, é um caos para o país inteiro. Então, que Deus abençoe as famílias. Amém? Então,
para nós finalizarmos aqui esse estudo, a verdade prática diz assim: o casamento foi instituído por Deus, ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Então, essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Amém?